Quando temos sucesso no trabalho, podemos ficar complacentes e não pensar em progresso. Ficamos desleixados no trabalho e só pensamos em confortos carnais. Qual é a razão disso? Onde está a raiz do problema? Como podemos dar tudo de nós e fazer um bom trabalho? Assista ao vídeo de testemunho Como a Astúcia Me Prejudicou e descubra. Ao revisarmos o nosso trabalho, um líder de igreja falou que o trabalho evangelístico não tinha ido bem no início do mês e pediu que eu compartilhasse as razões. Até então, eu não tinha percebido que a nossa produtividade tinha diminuído. Após a reunião, fui analisar isso e vi que a nossa produtividade tinha caído pela metade em um mês. Tudo isso? Sim, fiquei angustiada. Se isso continuasse tão ruim assim, eu seria dispensada? Então, tentei descobrir o motivo disso para melhorar nossa produtividade. Falei com cada irmão um por um. Perguntei sobre os problemas e as dificuldades no dever. Nas reuniões, eu comungava especificamente esses problemas e pedia para quem estava indo bem contar suas experiências. Ao longo dos dias seguintes, melhoramos bastante. E eu consegui acalmar meu coração. Se continuasse assim, teríamos resultados um pouco melhores. Se eu não cometesse nenhum mal, nem causasse interrupção, eu poderia ficar na igreja e não seria expulsa. Depois disso, minha tensão diminuiu. No fim do mês, eu vi que os resultados do trabalho eram iguais aos de antes. Achei que, se fôssemos bem nesse mês, teríamos que melhorar no mês seguinte para passar a impressão de progresso. Eu deveria me esforçar mais. Por que toda essa pressão? Nos saímos bem, eu não seria dispensada nem expulsa. Relaxei quando pensei assim. E meu fardo diminuiu. Comecei a ficar complacente. E parei de acompanhar o trabalho de perto. Se os irmãos tinham dificuldades, eu não comungava para resolvê-las. Às vezes, não fazia nada ao ver que alguns estavam violando os princípios no dever, achando que tudo ficaria bem se isso não impactasse a nossa eficácia geral. Às vezes, as pessoas ficavam preguiçosas no dever sem senso de urgência. Vi que era um problema que devia ser tratado. Mas sabendo que os nossos resultados do mês eram bons, achei que podia relaxar. Por isso fiz que não vi. Essa atitude poderia impedi-la de ganhar a obra do Espírito Santo. É verdade. Nesse estado, eu sentia uma escuridão espiritual. Eu não recebia esclarecimento das palavras de Deus, nem encontrava problemas no meu trabalho. E até cochilava quando revisávamos o trabalho. Só entrei em pânico ao ver que a produtividade estava caindo. Então corri para investigar onde estávamos errando. Durante uma reunião, uma irmã mencionou que algumas pessoas temiam ser dispensadas se não iam bem no dever, então se esforçavam mais. Assim que tinham resultados, elas cobiçavam conforto e um fardo menor. Ela disse que isso era um sinal de astúcia. Sim. Isso gerou alguns sentimentos em mim. Eu tive que refletir sobre mim mesma. Quando a produtividade caía, eu juntava energia, porque temia ser dispensada, queria obter resultados melhores. Quando obtinha resultados melhores, ou eles não mudavam, eu cobiçava conforto e não sentia urgência no meu dever. Achava que isso bastava para obter resultados consistentes e não ser dispensada. Isso não era ser astuta e escorregadia? Sim. Vi que eu me comportava assim sempre que encontrava esse tipo de situação.
Eu sempre agia desse jeito. É um estado perigoso. É sim. É sim. A essa altura, fiquei com medo. Nos meus devocionais, eu li estas palavras de Deus. Agora não existem muitas chances de cumprir um dever. Aproveite-as. É ao ser confrontado com um dever que você deve se empenhar. É quando você deve se sacrificar, despender-se por Deus e pagar o preço. Não retenha nada. Não abrigue esquemas. Não deixe margens nem saída. Se deixar margem, se for calculista ou sagaz, então você fará um trabalho ruim. Digamos que você diga: ninguém me viu agir de modo escorregadio. Que legal. Que pensamento é esse? Você acha que conseguiu tapar os olhos das pessoas e de Deus? Mas Deus sabe o que você fez, não é? Ele sabe. Na verdade, qualquer um que interagir com você por um tempo conhecerá sua corrupção e vileza. E embora não diga isso a você, ele fará uma avaliação sua no coração. Muitas pessoas foram expostas e expulsas porque tantos outros vieram a entendê-las. Quando viram a essência delas, eles as revelaram pelo que elas eram e as expulsaram. Quer busquem, a verdade ou não, as pessoas devem tentar dar seu melhor para cumprir bem o seu dever e usar sua consciência ao fazer coisas práticas. Você pode ter defeitos, mas se conseguir cumprir seu dever aceitavelmente, não chegará ao ponto de ser expulso. Se você acha sempre que está bem, que certamente não será expulso, e você ainda não tenta conhecer a si mesmo, ignora suas tarefas corretas e é sempre descuidado, quando o povo escolhido de Deus perder a tolerância com você, ele revelará você e provavelmente expulsará você. Isso acontece porque todos o enxergaram. E você perdeu sua dignidade e integridade. Se ninguém confia em você, Deus pode confiar em você? Deus vê o íntimo do nosso coração. Ele jamais confiaria em tal pessoa. Amém. Amém. Pelas palavras de Deus, a atitude ideal das pessoas em relação ao dever é investir o coração nele e pagar um preço, dar tudo de si. Se conseguem obter resultados bons pagando um preço um pouco maior, mas elas se contêm, se contentam em alcançar só um pouco no dever, isso é enganar Deus, é ser astuto. É sim. E eu vi que, quanto ao meu comportamento no dever, eu me contentava em alcançar só um pouco para garantir que não seria dispensada. Eu não resolvia os problemas e as dificuldades dos irmãos. E agia sem me envolver ao revisar o trabalho. E quando via pessoas violando os princípios no dever e sendo preguiçosas, eu não via problema se não impactasse o desempenho geral. Eu fingia que não via. Investir meu coração e pagar um preço mais alto poderia melhorar os resultados. Mas eu não queria me estressar. Por isso trapaceava. No meu dever, eu cultivava esperteza mesquinha, tramava e enganava Deus. Isso era muito astuto. Se queremos que alguém assuma algo, queremos achar uma pessoa honesta. Podemos confiar nela e ficar de cabeça tranquila. Mas quando confiamos algo a alguém que tem esperteza mesquinha e trapaceia, ele pode fazer um trabalho ruim, ou mesmo nem cumpri-lo. Sim. Essas pessoas não têm consciência nem razão, nem os padrões básicos de conduta. Não são dignas de confiança ou de assumir algo. Certo. Eu vi que eu era bem assim. Aceitei uma comissão, mas não dei tudo de mim. Eu brincava com Deus e era astuta. Parecia que o meu dever dava resultados. E os outros não viam problemas. Mas Deus vê tudo. E se eu continuasse sendo desleixada por muito tempo, eu seria exposta e expulsa. Sim. Certo. Nossos esquemas podem enganar os outros, mas não a Deus. Certo. Brincar com Deus só prejudicará você mesmo. Sim. Sim. Lembrei-me destas palavras de Deus. O Senhor Jesus disse certa vez: pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá muito. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Qual é o significado disso?
significa que se você nem sequer cumprir ou se dedicar ao seu dever ou trabalho, Deus tirará o que outrora foi seu. O que significa tirar? Como é isso para um humano? Pode ser que você não consiga o que seu calibre e seus dons poderiam ter lhe dado. E você não sente nada. E é como um incrédulo. Isso é ter tudo tirado por Deus. Se em seu dever você não pagar um preço e não for sincero, Deus tirará o que outrora era seu. Ele retirará o seu direito de cumprir seu dever. Amém. Amém. Deus é justo. Eu estava sendo desleixada no meu dever. Não fazia o que devia fazer, o que era capaz de fazer. Então Deus me tirou o que eu tinha antes. Eu não conseguia encontrar problemas como antes. Eu sentia sono no meu dever. E a minha produtividade caiu. Isso era Deus revelando seu caráter para mim. Certo. Vim para diante de Deus em oração, pronta para me arrepender e pedir que Ele me guiasse para eu me conhecer melhor. Então, numa reunião, eu li palavras de Deus que me impactaram. Deus Todo-Poderoso diz: Deus ama pessoas honestas, mas Ele odeia pessoas enganadoras e astutas. Se você agir como uma pessoa traiçoeira e tentar enganar, será que Deus não odiará você? Será que a casa de Deus simplesmente permitirá que você se safe? Mais cedo ou mais tarde, você será responsabilizado. Deus gosta de pessoas honestas e não gosta de pessoas traiçoeiras. Todos devem entender isso claramente e deixar de ser confusos e de fazer coisas tolas. A ignorância momentânea é compreensível, mas a recusa de aceitar a verdade é uma recusa obstinada de mudar. Pessoas honestas conseguem assumir responsabilidade. Não consideram os seus próprios ganhos e perdas, mas protegem o trabalho e os interesses da casa de Deus. Tem um coração bondoso e honesto, que é como uma tigela de água clara que permite ver o fundo com um único olhar. Há também transparência nas suas ações. Uma pessoa enganosa sempre trapaceia, sempre disfarça as coisas, encobre-se e se disfarça tão bem que ninguém consegue perceber como realmente ela é. As pessoas não conseguem perceber seus pensamentos íntimos, mas Deus consegue ver as coisas mais profundas no seu coração. Se Deus ver que você não é uma pessoa honesta, que é astuto, que nunca aceita a verdade, que está sempre tentando enganá-lo e que não entrega seu coração a Ele, então Deus não o amará. Ele o odiará e abandonará você. Todos os que prosperam entre os incrédulos, pessoas eloquentes e espertas, que tipo de pessoa é esse? Isso está claro para vocês? Qual é a essência dessas pessoas? Pode-se dizer que todas elas são extraordinariamente sagazes, são extremamente astutas e escorregadias. São o verdadeiro diabo Satanás. Deus poderia salvar alguém assim? Deus odeia os demônios mais que tudo. Pessoas que são astutas e sorrateiras. De forma alguma, Deus salvará tais pessoas. Então, não importa o que façam, não sejam esse tipo de pessoa. Qual é a atitude de Deus em relação às pessoas que são astutas e sorrateiras? Ele as despreza. Ele as deixa de lado e não lhes dá atenção. Ele as considera como pertencendo à classe dos animais. Aos olhos de Deus, tais pessoas estão meramente usando pele humana.
Em essência, são da mesma espécie que o diabo Satanás. São cadáveres ambulantes, e Deus nunca as salvaria. Qual então é o estado dessas pessoas hoje? Há escuridão em seu coração. Elas carecem de fé verdadeira, e elas nunca são esclarecidas nem iluminadas quando algo acontece com elas. Confrontadas com desastre e tribulações, elas oram a Deus, mas Deus está ausente. Elas não têm dependência verdadeira em seu coração. Para que sejam abençoadas, elas apresentam um espetáculo, mas não conseguem evitar, pois não têm consciência nem senso. Elas não poderiam ser boas nem se quisessem. Não conseguiriam se deter nem se quisessem parar de fazer coisas más. Elas têm que fazer essas coisas. Elas poderiam ser capazes de conhecer a si mesmas depois de serem mandadas embora e expulsas? Embora saibam que mereceram, sua boca jamais admitirá. E embora aparentem ser capazes de cumprir algum dever, ainda assim elas tentam trapacear e são pouco produtivas. Então, o que vocês dizem? Essas pessoas são capazes de se arrepender de verdade? De forma alguma. Visto que não possuem consciência nem senso, elas não amam a verdade. Deus não salva tais pessoas sorrateiras e malignas. Que esperança há em acreditar em Deus para uma pessoa assim? Sua crença é desprovida de significado e ela não está destinada a ganhar nada. Se através da sua fé em Deus as pessoas não buscarem a verdade, não importa há quantos anos são crentes, no final nada ganharão. Amém. Amém. Ver Deus falar. Pessoas enganadoras e astutas, muito sagazes, da classe dos animais. Deus nunca as salvaria, e destinadas a ganhar nada. Foi pungente para mim. Era como se Deus definisse minha abordagem desleixada e astuta do meu dever. Eu sempre achei que você não devia ser franco demais, que devia calcular, ter um as na manga. Eu seguia a filosofia satânica de aproveitar e não ser aproveitada. Ponderar se eu me beneficiaria antes de fazer qualquer coisa. E esperar receber o maior retorno pelo menor esforço. Isso que era esperteza. Eu segui com essa filosofia de vida após ganhar a minha fé. Achava que não devia ser muito direta no dever. Nem investir toda a minha energia. Que isso seria tolice. Se eu não fosse abençoada, seria uma perda enorme. E eu não podia suportar essa perda. Eu queria fazer pouco, mas receber grandes bênçãos, achando que isso era esperteza. Eu me esforçava no meu dever aos trancos e barrancos e sentia a atmosfera e calculava. Se a produtividade era alta, eu descansava. Mesmo quando via problemas no trabalho, se eles não impactassem a eficiência e eu não fosse expulsa, eu não tinha senso de urgência e só me deixava levar. Se eu tinha que lidar com as consequências ao irmos mal, eu descobria as razões e resolvia os problemas. Assim que obtínhamos resultados, a minha ansiedade acalmava. E eu começava a desfrutar de conforto e descanso. Eu era tão astuta. Como isso era cumprir um dever ou ser devota a Deus. Eu achava que era esperta e brincava com Deus. Mas Deus vê tudo. Sim. De jeito nenhum Deus salvará pessoas que sempre são astutas no dever. Certo. Sim. Se você sempre trama no seu dever, pode não parecer que você agiu mal, mas Deus odeia isso. E no fim você será exposto e expulso por Deus. Sim. Deus nos instruiu inúmeras vezes a ser honestos. Pois honestos têm pensamentos simples e aceitam o escrutínio de Deus. Eles têm consciência e razão. Certo. Deus gosta de honestos. Pessoas honestas abrem seu coração para Deus. São sinceras no dever.
cumprem suas responsabilidades e dão tudo o que têm. E não calculam, nem duvidam se serão abençoadas. Deus abençoará esse tipo de pessoa. Sim. Isso. Como responsável pelo trabalho evangelístico, minha astúcia, desleixo e desinteresse em progredir prolongaram o estado negativo dos outros e diminuíram a produtividade deles. Isso prejudicou os irmãos e impediu o trabalho evangelístico. Sim. Senti tanto remorso ao refletir sobre isso. Orei a Deus em arrependimento e jurei diante dele que agora investiria toda a minha energia no meu dever e deixaria de ser astuta e desleixada. Então li algumas palavras de Deus nos meus devocionais, que me ajudaram a entender o que é cumprir um dever. Deus Todo-Poderoso diz: apesar do dever que o homem realiza, existe alguma coisa mais apropriada? Essa é a coisa mais linda e justa entre os homens. Seres criados deveriam cumprir seu dever para receber a aprovação do Criador. Seres criados vivem sob o domínio do Criador e aceitam tudo que é fornecido por Deus e tudo que vem de Deus. Portanto, deveriam cumprir suas responsabilidades e obrigações. Isso é ordenado pelo céu e reconhecido pela terra. É o decreto de Deus. Isso mostra que, para as pessoas, o cumprimento do dever de um ser criado é mais justo, mais lindo e mais nobre do que qualquer outra coisa feita durante a vida no mundo do homem. Nada em meio à humanidade é mais significativo ou digno, e nada traz maior significado e valor para a vida de ser criado do que cumprir o dever de um ser criado. Na Terra, somente o grupo de pessoas que verdadeira e sinceramente cumprem o dever de um ser criado é aquele que obedece ao Criador. Esse grupo não segue as tendências do mundo exterior. Obedece à liderança e à orientação de Deus. Só ouve as palavras do Criador. Aceita as verdades expressadas pelo Criador. Vive segundo as palavras do Criador. Esse é o testemunho mais verdadeiro, mais retumbante e é o melhor testemunho de fé em Deus. Um ser criado ser capaz de cumprir o dever de ser criado, ser capaz de satisfazer o Criador, é a coisa mais maravilhosa em meio à humanidade e é algo que deve ser celebrado pela humanidade. Qualquer coisa confiada pelo Criador aos seres criados deve ser aceita por eles incondicionalmente. Para a humanidade, isso é algo abençoado e glorioso. E para todos aqueles que cumprem o dever de um ser criado, nada é mais maravilhoso ou digno de comemoração. É algo positivo. Uma coisa tão linda e maravilhosa é distorcida pela laia dos anticristos e transformada em uma transação, na qual solicitam coroas e recompensas da mão do Criador. Tal transação transforma algo sumamente lindo e justo em algo sumamente feio e maligno. Não é isso que fazem os anticristos? Julgando a partir disso, os anticristos são malignos? Eles são de fato muito malignos. Isso é meramente uma manifestação de um aspecto de sua maldade. Amém. As palavras de Deus tiveram um impacto forte sobre mim. Em silêncio, Deus dá tudo de si para salvar a humanidade corrupta, nutrindo-nos e dando-nos uma chance de cumprir um dever, para que ao longo dele possamos buscar a verdade e resolver nossos caracteres corruptos, submeter-nos e ser devotos a Deus e ganhar sua salvação. Sim. Isso. Cumprir um dever na casa de Deus é nossa responsabilidade e é a nossa chance de ganhar a verdade e ser salvos. Sim.
é a tarefa mais maravilhosa e honesta que alguém pode assumir. Sim. Mas os anticristos tomam essa coisa linda e justa e a transformam em algo transacional. Agarram-se à esperança de ser abençoados na fé e no dever, mas sua fé é falsa. Não sofrem nem pagam um preço. São incrédulos e oportunistas clássicos. Pelo modo como eu agi no meu dever, eu não era igual. Eu não refletia sobre a vontade de Deus e sempre retinha algo. Eu queria receber muito, mas dava pouco. Brincava com Deus e era calculista. Eu não estava transformando meu dever em algo transacional. Eu não era uma crente. Eu sempre pensava que, contanto que tivesse sucesso no meu dever e não fosse dispensada, eu poderia ser salva. Mas enfim eu vi que essas eram noções minhas que não se alinhavam com as palavras de Deus. Sim. Certo. Deus nunca disse que realizar um pouco no seu dever, não cometer o mal ou não ser expulso, significa que você será salvo. Deus determina se as pessoas podem ser salvas com base em se elas buscam a verdade, se entram na verdade em seu dever e se elas resolvem seus caracteres corruptos. Não existem outros atalhos. Certo. Deus quer que sejamos genuínos. Se as pessoas são sempre astutas e desleixadas no dever, mesmo que alcancem algumas coisas, Deus odeia esse tipo de caráter. Elas serão expostas e expulsas por Deus. Lembrei-me do que o Senhor Jesus disse. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Amém. Eu não estava pensando em progresso, estava no automático. Esse tipo de atitude não era ser quente nem frio, mas só morno. Deus não me cuspiria da sua boca? Saber que o caráter de Deus não tolera ofensa me deu medo. Eu fiz uma oração. Deus, quero me arrepender. A partir de agora me empenharei no trabalho. E disciplina-me se eu for superficial. Graças a Deus. Mais tarde, li palavras de Deus que me deram uma senda de prática. Cumprir um dever é, na verdade, fazer o que se deve fazer. Se você o fizer diante de Deus, se cumprir seu dever e obedecer a Deus com honestidade e de coração, essa atitude não será muito mais correta? Como então você deve aplicar essa atitude ao seu dia a dia? Você deve fazer de adorar a Deus de coração e com honestidade a sua realidade. Sempre que você quiser ser desleixado e agir de modo ardiloso e ser preguiçoso, e quando se distrair ou quiser se divertir, você deve refletir bem. Estou sendo inconfiável ao me comportar assim? Isso é colocar meu coração no meu dever? Estou sendo desleal ao fazer isso? Sou indigno da comissão que Deus confiou a mim? É assim que deve autorrefletir. Se você consegue ver que é descuidado e superficial em seu dever e desleal, e que você magoou Deus, o que você deve fazer? Deve dizer: na hora senti que havia algo errado aqui, mas não tratei como problema. Só passei por cima sem cuidado. Só agora vi que fui descuidado, superficial e não cumpri minha responsabilidade. Me falta consciência e razão. Você achou o problema e veio a se conhecer um pouco. Agora você deve mudar. Sua atitude no seu dever estava errada. Você foi descuidado com ele, como se fosse um trabalho extra. Se voltar a ser assim, ore e peça que Deus o discipline e castigue. É preciso ter essa vontade no seu dever para arrepender-se de verdade. Você só muda quando sua consciência está limpa e sua atitude no dever é transformada. E quando se arrepende, você deve refletir sobre se investiu todo o seu coração, sua mente e sua força no seu dever. E tendo as palavras de Deus como medida e aplicando-as a si, você descobrirá quais problemas ainda existem no seu dever.
Ao sempre resolver problemas assim, você não está aplicando o cumprimento do seu dever à realidade com todo o seu coração, sua mente e sua força? Quem cumpre seu dever assim, não veio a cumpri-lo com seu coração, sua mente e sua força? Amém. 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 As palavras de Deus são tão práticas. É. As palavras de Deus me deram uma senda de prática clara. Eu devo usar o coração e ser honesta no dever. Aceitar pagar um preço, ser atenciosa e responsável e investir toda a minha energia para cumprir o dever e satisfazer a Deus. Além disso, quando eu quiser ser desleixada e preguiçosa, devo renunciar à carne e pedir a disciplina e o castigo de Deus. Dessa forma, não seguirei a carne. Sim. Depois disso, segui as palavras de Deus. Pensei em como ir bem em meu dever, ser mais produtiva. Eu sabia que todos os irmãos na equipe tinham suas fraquezas e seus pontos fortes. Pensei em como arranjar o trabalho de todos, para que seus pontos fortes florescessem e oferecer-lhes ajuda nas áreas em que são fracos. Além disso, antes eu achava que era supervisora, que se desse conta do trabalho e os outros fossem bem nos deveres, eu também estaria indo bem. E que eu poderia aproveitar algum tempo livre. Agora estabeleci o objetivo de cumprir meu dever da melhor forma possível. Ótimo. Minha agenda estava sempre lotada, eu ficava mais ocupada do que antes. E às vezes eu me cansava. Mas me sentia em paz e à vontade. E para minha surpresa, no mês seguinte, a nossa produtividade aumentou. Graças a Deus. Fiquei muito animada. Vi que Deus quer que sejamos genuínos. Quando mudei minha perspectiva e cooperei com Deus, vi sua orientação. Graças a Deus. Graças a Deus.